sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, já estamos em contagem regressiva para o Congresso do Sintese. Olá, boa tarde! Hoje o nosso programa começa em grande estilo, diretamente daqui do 16º Congresso Estadual do Sintese. Bem, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, mas no próximo sábado a gente volta contando mais dessa brilhante e bela história. Pois é, vamos começar a cumprir a nossa promessa hoje. Está aqui conosco no estúdio para repercutir mais sobre o que aconteceu no 16º Congresso do Sintese, o nosso vice-presidente, professor Roberto. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bem-vindo ao programa. Roberto, faça uma avaliação para a gente de como foi o 16º Congresso, né? O que te agradou mais nos debates? Faça uma geral aí. Veja, o nosso Congresso ele aconteceu num período muito difícil para a história da classe trabalhadora no país. Nós estamos vivendo um cenário de golpe, onde a cada dia uma notícia ruim contra os trabalhadores é anunciada pelo governo golpista. É um modelo de destruição do Estado de Direito que está em curso no país e que tem sido repercutido pelo governo do Estado e por muitos prefeitos. Nós estamos vivendo um cenário, no caso do governo do Estado, de perseguição, de ataques aos servidores. Muitos gestores municipais aqui em Sergipe copiando esse modelo do golpe de ataque aos direitos trabalhistas e sociais. E que o Congresso ele se realiza exatamente para discutir por que o golpe, como a classe trabalhadora ela precisa resistir a esse cenário que nós estamos vivendo de grande dificuldade. Então, nós tivemos mesas que trabalharam a questão da crise, né, na abertura do nosso Congresso, mostrando que o Brasil hoje vive a pior crise da sua história. Temos que defender os direitos, em particular, os direitos dos que mais precisam. Essa é a nossa missão. O direito do juiz que ganha R$500 mil, isso não é direito, isso é privilégio. Isso tem que ser reformado. Agora, o direito da aposentadoria do professor da escola pública, isso é um direito conquistado a duras penas pelo professor, que ganha pouco, que não é valorizado. E esse a gente tem que valorizar. E esse a gente tem que defender. Onde nós temos um cenário de crescimento do desemprego e de desmonte da qualidade de vida do povo brasileiro. Isso é visível nas grandes cidades do nosso país, o aumento do número de sem-tetos, a visibilidade do cenário do desemprego da crise. Aracaju não é diferente. Nós tivemos debates sobre o cenário do golpe na educação, como a educação ela está sofrendo esses efeitos, é um dos principais setores que está sendo atacado pelo golpe à educação. Eu vou dar sequência às denúncias que nós estamos fazendo ao governo Temer pelo desmonte das políticas de educação aqui no Brasil, na Organização dos Estados Americanos em Washington e também na Organização das Nações Unidas em Nova York. Então a gente vai dar sequência para a nossa luta de crítica ao governo Temer, e essa energia de Sergipe a gente pretende levar para lá, essa luta que vocês constroem aqui em Sergipe, a gente pretende levar para lá. Bom, o Michel Temer, na realidade, ele está destruindo toda a Carta Constitucional. O problema é que a área de educação foi uma área que avançou muito desde a Constituição de 88. Então, para garantir o rentismo do mercado financeiro, para garantir mais recurso para o mercado financeiro, é preciso retirar recursos da área que hoje tem uma porcentagem grande do orçamento do Estado brasileiro, uma porcentagem grande do orçamento da União, retirar recursos da área, então, de educação, para transferir para o mercado financeiro. Então, na realidade, o que ele fez? Quando ele implementa a Emenda Constitucional 95, que é o teto de 20 anos dos gastos públicos federais, que é um absurdo, porque em 20 anos não vai ter um centavo novo para educação, saúde, cultura, assistência social, enfim, para todas as políticas sociais, o principal alvo dele é o financiamento da educação e da saúde, que são as duas grandes políticas sociais que saem vitoriosas da Constituição de 88. Qual é o problema? É que o recurso para a educação, embora exista um esforço orçamentário, ele ainda é insuficiente.
Ainda no estado de Sergipe, por exemplo, não aplica o piso, a lei do piso integralmente. Aqui o salário dos professores é um salário muito defasado perante todo o trabalho que os professores fazem, a centralidade da carreira docente. Então, o que acontece? É preciso que o governo federal participe dos recursos da educação. Só que o Temer vai na linha inversa. Nós tivemos debates sobre o desafio do movimento sindical, o desafio diante desse cenário educacional, ou seja, foi um congresso que trabalhou questões que nós consideramos importantes e como a classe trabalhadora precisa continuar lutando, precisa continuar unida e precisa continuar resistindo a esse golpe. O golpe, então, como o Daniel também colocou, ele tem uma base ultraliberal, pautada no retorno do neoliberalismo, mas não é o neoliberalismozinho que a gente viveu na década de 90, os que se recordam. É um neoliberalismo que ele voltou com muita força no mundo e está sendo trazido para cá também, né? Que se concentra muito na entrega do patrimônio nacional. O golpe está posto, que é contra a classe trabalhadora. Houve, na verdade, um conluio para tirar a presidenta Dilma, que foi democraticamente eleita pelo povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, e que os golpistas não aceitaram as eleições. Então, criaram um processo que está claro que não tinha nada que justificasse o impeachment da presidenta Dilma, mas fica cada dia mais claro que esse processo do impeachment tinha o alvo, que era o povo brasileiro, né? E aí a gente, dialogando diretamente com a dona de casa, por exemplo, as pessoas estão sentindo na pele, por exemplo, o aumento do gás de cozinha, né? Na época da presidenta Dilma, custava em torno de R$ 35,00 um botijão de gás. Hoje está mais de R$ 80,00. Então, esse processo, em 1 ano e meio de golpe, o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros estão sofrendo os efeitos. E na educação o cenário não é diferente. É um desmonte construído, reproduzido aqui em Sergipe pelo governo Jackson Barreto, né, que nós repudiamos a forma como a educação estadual está sendo desmontada, com respaldo do governo Temer, e que nosso papel é resistir. Então, o Congresso, ele de fato, ele acontece no momento que nós entendemos importante, né, porque é importante que os trabalhadores compreendam o que está acontecendo e é importante também que os trabalhadores encontrem os caminhos de como resistir a esse momento. Das mesas que nós tivemos no Congresso, quais foram as que mais acaloraram e que você mais se identificou? Veja, a mesa que gerou mais debate foi a mesa que tratou da educação, né? A mesa que apontou questões relacionadas como o golpe está desmontando as políticas educacionais que vinha sendo construída. Nós tivemos um avanço muito grande, e aí o Daniel Caras, que é da Campanha Nacional para o Direito à Educação, mostrou exatamente isso. Nós tivemos um grande avanço com a aprovação do Plano Nacional da Educação, que foi aprovado em 2014, a partir de uma série de debates construída nas conferências estaduais e nacional de educação, chamada CONAI, a partir de uma série de debates com a sociedade civil, com professores, pais de alunos, associações de moradores. A sociedade discutiu a educação nas CONAIs. E a partir da construção do documento foi construído o Plano Nacional de Educação. É um documento construído para 10 anos. Como as políticas educacionais vão ser implementadas no Brasil para melhorar a educação nos próximos 10 anos. Esse plano está sendo desmontado, desconstruído pelo governo golpista. O que tem de avanço no plano está sendo todo desmontado. Inclusive agora, em 2017, a Lei de Diretriz Orçamentária, que aprova o orçamento para 2018, todas as ações que estavam previstas na lei de implementação do Plano Nacional de Educação foi vetada pelo governo Temer, pelo presidente Temer. Então, a educação no Brasil está sofrendo um grande golpe. É um retrocesso imenso que nós estamos sendo atacados. Os professores estão sendo atacados com o seu direito à valorização sendo negado. Aqui em Sergipe não é diferente, né? Nós estamos num cenário de 4 anos sem reajuste do piso salarial, o plano de carreira totalmente destruído pelo governo Jackson, isso reproduzindo a política do governo Temer, né? O Temer agora, esta semana, baixou uma medida provisória congelando o salário dos servidores públicos federais. Então, o que o governo Jackson implementa aqui é reproduzindo a política do governo Temer lá em Brasília. Tivemos mesas tratando com mais profundidade casos específicos de Sergipe? Nós tivemos durante a quinta-feira à tarde,
no dia 9, mesas para debater a conjuntura nacional e também estadual. Nós tivemos mesa debatendo a questão da educação nacional, da educação estadual, como está alinhada a política educacional do governo Jacques com o governo Temer. Nós tivemos também mesa tratando do desafio do movimento sindical diante desse cenário, como o movimento sindical deve reagir a esse cenário que está posto para o povo brasileiro. Então, foram momentos muito importantes também, onde os trabalhadores da educação participando do Congresso puderam construir, debater, propor, e tivemos os trabalhos em grupos. Após essas mesas, nós fomos debater a tese construída pelo sindicato, e que tiveram muitas emendas, muitas propostas de planos de luta. Ou seja, foi um congresso, na minha avaliação, muito positivo, né? Porque nós construímos muitas lutas, muitas propostas de plano de luta, que nos próximos 2 anos o Sintese vai ter muita luta para ser implementada, porque foram construídas e propostas muito interessantes de resistência a esse momento. Agora, a presidenta Ivonete esteve aqui no antepenúltimo programa e falou da complexidade da infraestrutura, né, da grandiosidade que é mover todo um congresso desse tamanho. E aí, funcionou tudo direitinho? Funcionou. O Sintese tem uma equipe funcionária muito competente, né? Nós temos como princípio não fazer contratação de empresas para organizar os nossos eventos. Então, diferente de outras instituições que fazem contratação de empresas, terceiriza, todo o evento é organizado pelos funcionários do Sintese, junto com os dirigentes, né? Então, é uma mega estrutura, de fato, que é montada, mas tem muita dedicação, né? Porque entendo que os funcionários do Sintese, antes de mais nada, também são militantes, né? São pessoas, companheiros e companheiras, que percebem a importância do momento de se realizar um evento como esse e dos trabalhadores discutir como resistir ao golpe, que eles, enquanto trabalhadores, também vão sofrer as consequências da negação desses direitos que estão sendo construídos pelo governo. E como é que foi a reação dos professores durante o Congresso? Veja, os professores filiados ao Sintese, eu vejo que eles têm muita identidade com o seu sindicato, né? Eu fico muito feliz em fazer parte do Sintese, porque a gente percebe a confiança que os nossos companheiros e companheiras têm na direção, têm no sindicato, confia muito na forma como nós construímos, de forma democrática, participativa, ouvindo, debatendo, olhando no olho. Isso que eu acho que é importante, né? Essa construção que nós fazemos democraticamente, sempre ouvindo, sempre discutindo no coletivo, né? E o Congresso é a instância máxima de deliberação do Sintese, da entidade, né? Nós temos, no Congresso é aprovado o plano de lutas, né? E esse plano de lutas ele vai sendo debatido e implementado durante as nossas assembleias, né? Que é uma instância menor, a instância máxima é o Congresso. Então, é no Congresso, efetivamente, que a linha da ação política do sindicato nos próximos 2 anos está ali posta. Roberto, você que é considerado por nós o senhor da luta, antes de terminar o programa, eu não poderia deixar de te perguntar: qual é a nossa pauta de luta do momento? Veja, nós estamos iniciando na próxima terça-feira a prova final, que é a avaliação que os professores dão aos prefeitos, ao governo do Estado, a política educacional. Nós temos na próxima terça-feira uma audiência pública na Assembleia Legislativa contra esse modelo da CE de ensino médio tempo integral, que desmonta a rede estadual de ensino. E nós vamos implementar uma luta contra o parcelamento do 13º salário dos servidores, porque é um absurdo que o governo do Estado está fazendo de parcelar o 13º quando tem dinheiro para pagar os servidores até o 20 de dezembro, como manda a lei, a legislação. Então, o que nós temos que fazer é lutar, nossa vida é lutar. Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e volte sempre. Voltaremos. Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.